Oi, Maurício, tudo bem? Como é que você tá? Então, aproveitei para tinha um tempinho aqui para gravar esse vídeo para você de feedback, beleza? É, eu não sei exatamente assim quais que são as suas intenções aí. Acho que essa é um exercício legal para você fazer, que é pensar no momento qual é o foco do seu portfólio, né? Porque quando você monta o portfólio, você está tentando rapidamente passar a ideia para o recrutador ou para o diretor de arte do que você consegue fazer e que você consegue atender às necessidades de uma linha de produção aí de arte dentro de um jogo, de uma animação. E para isso você tem que ter um portfólio mais consistente possível para provar que você consegue fazer aquelas coisas e resolver o problema do, do seu contratante, tá? Hoje, olhando aqui esse portfólio que você me mandou, você ainda tem muita coisa diferente aqui, tá? Você tem pouca coisa, poucas artes, e cada uma está dizendo uma coisa diferente, né? E acho que isso é meio problemático para você aplicar para trabalhos, tá? Independente de qual trabalho você queira fazer. Então, a recomendação é que você primeiro, produza mais artes, lógico. Eu acho que ainda tem poucas peças. E você tem que ter várias peças dentro do mesmo objetivo, certo? Por quê? Porque a pessoa quer ver consistência, ela quer ver que você consegue fazer várias artes diferentes dentro da mesma direção de arte, né, com o mesmo estilo, que você tem consistência de entrega, tá? E aqui, cara, cada um deles está com estilo de finalização diferente. É, Cada um é uma coisa, né? Esse aqui é um estudo PB de linha de um personagem. Esse aqui é um estudo de pintura em cinza de uma cabeça. Esse aqui é uma ilustração completa. Esse aqui são páginas de quadrinhos. Esse aqui é um personagem solto. Esse aqui é um concept, mas sem o processo. E esse aqui é um concept, uma prancha de concept completa, né? Então, cada uma das artes que você tem no seu portfólio está dizendo uma coisa, tá indo para um lado. E tem várias aqui que, eu vou ser sincero com você, eu acho que não tem que estar no portfólio, tá? Esse Conan não tem que estar no portfólio, esse estudinho também não. No máximo, você vai ter um projeto no ArtStation, que é o seu sketch dump, sketch qualquer coisa, que você vai pôr todos eles juntos lá. E eles vão ficar no final. Você pode organizar a ordem, né? E você vai pôr tudo no final. Enquanto você tem pouca coisa, cara, tem que ser o mais consistente possível, mesmo assim. Então vamos lá. Eu vou escolher uma coisa aqui para comentar, tá? Então eu vou escolher essa carta de Hearthstone aqui, porque parece algo que você, né, criou porque você queria fazer um portfólio para ilustração, para game art, né? Então ilustração de jogos, ilustração de card game. Eu vou comentar sobre ela, mas a minha ideia é que você tenha um portfólio onde você tem, por exemplo, umas 5, 6 ilustrações desse jeito. Do mesmo jeito que você fez ela, você vai fazer mais umas 4, 5, pensando no Hearthstone. Tá? Você vai fazer uma que é um Goblin, uma que é um Morlock. Inventa aí, pega personagem, inventa o personagem. Inventar o personagem tem um problema extra, que é você vai ter que trabalhar com o concept de design. Então, se você usar um personagem que já existe, e ilustrar é bom também, porque você não vai perder esse tempo criando, tá? Você vai usar já alguém que já existe. E aí você vai ter um portfólio focado para ilustração para jogos, onde você tem 4, 5 cartas super bem acabadas, né? Com o detalhamento equivalente ao dos seus concorrentes, entre aspas, tá? Que são as outras pessoas que estão fazendo arte hoje pro Hearthstone. Não é para quem está tentando entrar, é para quem já está fazendo. Então você vai salvar várias cartas bonitas, vai pôr numa pasta de referência e o nível de finalização que você vai entregar nessas peças de portfólio tem que estar no mesmo nível de finalização, né? Mesmo refinamento de finalização do que o que já está sendo feito, tá? E aí isso sim vai passar a ser um portfólio de card game art, né? É, que você vai poder mandar de repente para empresas que fazem coisas parecidas, não necessariamente só para Blizzard, né? E aí sim tentar
pegar alguns freelas. Beleza? Então, eu hoje, para mim, aqui, isso aqui, dizendo game art, tem dois trabalhos que tem a ver. O Hearthstone e esse da Mulher Maravilha, onde você realmente fez um trabalho de exploração, né? Fez variação, fez o desenho, tá bem bonita, a pose, o gesture, né? Então, só que sozinho não é muito útil, né? Daria para você fazer vários desses, daria para você fazer um da Mulher Maravilha e me mostra que você consegue fazer um Superman nesse mesmo universo que você criou, né? Me mostra que você consegue fazer um Flash nesse mesmo universo, um Gavião Arqueiro, sei lá. Pega um outro personagem que seja desse mesmo universo dela e recria ele usando esses mesmos códigos que você usou nela, tá? E aí você teria, por exemplo, 3, 4, provando que você tem consistência, que você consegue entregar e que você entende o porquê daquele estilo, os pilares artísticos daquela solução, e que você consegue projetar e criar um universo inteiro com esse mesmo estilo que você fez, né? Com essa consistência. Beleza? É a mesma coisa desse aqui. Não pode ter sozinho. Não pode ser um projeto sozinho muito foda, tá? Ainda mais se você está no começo, se você não tem experiência em empresas, tá? Se você tem experiência em empresas, às vezes um desenho muito, muito bom, mais a sua experiência já conta. Agora, se você realmente vai entrar nessa indústria, você precisa ter essa consistência dentro do portfólio. Então, acho que você vai tirar tudo aqui, menos a Mulher Maravilha e o Hearthstone, e aí você vai reproduzir mais artes de ilustração e de concept, beleza? Acho que isso faria o seu portfólio ter mais chance de chegar mais longe, tá? Quando você for competir por uma vaga ou para uma vaga de freela, para um desses tipos de trabalho, tá? Quadrinho, por exemplo, cara, é tão diferente. Você pode ter um portfólio separado, cria uma pasta, uma subpasta lá, quadrinhos, e põe tudo lá dentro. Esconde tudo lá dentro, tá? Porque aí quando alguém quiser, você fala assim, pô, eu faço quadrinho também. Aí você manda aquele link direto para aquela pasta de quadrinho, tá? Porque é muito diferente. E como o seu portfólio ainda tem pouca coisa, fica muito óbvio essa falta de foco, tá? Vamos lá, então. Aí o que que eu fiz, cara? Eu brinquei um pouquinho em cima é, da carta que você colocou lá. Uma coisa que eu percebi que você tem que tomar cuidado é que, cara, ela tava com muito artefato no seu portfólio, tá? A resolução tá muito ruim e fica bem difícil para quem tá vendo. Tá vendo quanto artefato de JPEG? Olha isso aqui. Tipo, tá muito ruim. Não faz isso não. É o seu portfólio, cara, posta com resolução super boa no ArtStation, tá? Porque dificulta saber qual é o nível de refino da entrega que você consegue dar, tá? E dá pra ver claramente que provavelmente você não pintou com essa resolução. Você deve ter pintado melhor que isso, mas quando eu abri no seu portfólio aqui, e eu dei um copy e tal, ele veio uma resolução meio ruim, não sei, me dá a impressão que isso é um problema também, tá? Vamos lá. Algumas coisas de desenho, tá? Primeiro, os elementos de cenário, acho que você tem que ser mais deliberado quando você cria, tá? Você não pode ter coisas que eu não entendo o que são. Então, por exemplo, essas coisas aqui em cima, eu não tô entendendo direito o que que é, tá? Mesmo fundo, isso aqui, o que que é isso aqui? Tem umas folhas sobrepostas, parece que elas são tipo um repolho, que elas ficam uma dentro da outra. Essas aqui estão mais bonitinhas, né? Elas têm uma soltura e tal. Mas aqui também, ó. Tá vendo como elas estão empilhadas? Isso não é o comportamento natural de uma folhagem dentro de uma floresta, tá? É super importante essas formas serem feitas com cuidado. Dá pra ver que você teve cuidado na pintura, mas na hora que você foi desenhar, acho que tinha que ser mais solto, tá? Procura a referência, né? Um arbusto, umas fotos e pega e vê como que ela se dispõe, né? Porque as folhas elas nascem, elas crescem, elas têm toda uma organização, né? E escolhe uma planta específica e faz aquela folha específica.
tá? E dá aquela heartstonizada também, né? Que é dar aquela engrossadinha, deixar mais estilizado. Mas assim, aqui não deu pra entender o que é, aqui em cima também não. Então acho que tenta saber o que que você tá fazendo e ter certeza de que tá dando pra entender, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu acho é que a pose dela tá um pouquinho dura e tem um problema pra mim que é ela tá fazendo uma ação, então eu tenho foco aqui, que é essa planta dentro de um vaso, tá? E ela não tá interagindo com o que tá dentro do vaso, tá? Isso me incomoda um pouco. Ela tá olhando pra você, ela tá enfiando a mão no vaso, mas ela tá olhando meio pro infinito aqui, reto, sabe? E eu acho que ela tinha que estar olhando pro que ela tá fazendo, sabe? Super, quase que hipnotizada por aquela plantinha que ela achou dentro do vaso, né? Então eu faria ela olhando mais para baixo, tá? Colocaria o olhinho dela tentando fazer bem a direção, essa interação. Eu deixaria o braço esquerdo aqui, esse braço da esquerda, um pouquinho mais confortável. Eu não colocaria ela segurando o coisa por cima no cilindro, porque não parece que tá firme isso aqui, tá? Parece que vai cair para baixo, parece que tá super solto. Então ela pode estar, às vezes, apoiando aqui no quadril e segurando por baixo para dar mais firmeza e aí realmente enfiando a mão lá dentro. Então eu teria dado um pouquinho mais de cuidadinho na hora de desenhar, pensando nessa narrativa, reforçando sempre a mesma historinha que você está contando, tá? Então, estudar desenho. Isso aí você nunca vai parar. Então, estudar desenho, estudar gesture, tirar foto se precisa, filma você mesmo fazendo essa pose, pega um vaso e filma você mesmo segurando e vê como que você vai segurar e como que é confortável, né? E acha um frame para você entender realmente como que é o gesto dessa pose que você está fazendo, tá? Então, eu provavelmente, para a próxima carta, tenho essa preocupação. Gasta mais tempo no thumb, tá? E não se esqueça de botar o seu processinho, tá? Porque carta de Hearthstone, o cara quer saber que você faz 3 thumbnails diferentes, né? E você manda a versão PB. E depois você faz estudo de cor. Então você manda 3 opções de cor, depois você escolhe, depois você finaliza. Então conta essa historinha também, tá? Dentro de cada projetinho. Super importante. Então tá. Aí pintei um pouco em cima do que você tava fazendo. Então, tá vendo aqui, ó? Tem um problema bem grave no render desse vidro, tá? Eu acho que você tem que buscar mais referência. É, Eu mexi um pouco, eu ainda acho que não tá bom. Eu não sou super boa de material. Eu não consegui achar uma ref rapidinho aqui que fosse boa, mas, pega você lá, uma jarra de vidro na sua casa, tira umas fotos e vê como que se comporta, né? Porque qual que é a questão do vidro? Não é que ele é transparente e tem uns degradês aleatórios, é que ele vai distorcer um pouco as coisas que estão lá dentro. Então existe a questão da distorção, né? Então, em alguns pontos você não vai ver, vai parecer que o dedo está deslocado, tem essas questões, e ele vai refletir muito tudo que está em volta. Então, ele vai refletir um pouco o azul da floresta, o verde escuro das folhas, o roxo dela. Vai ter um pouco disso dentro desse vidro aí, tá? Então, pesquisa, tira foto, pesquisa, de repente, achar outras cartas de Hearthstone para ver se tem já uma solução gráfica que eles usam quando tem algo de vidro transparente dentro da cena. E aí faz o render para ajudar a dar essa sensação também de solidez para esse vidro, né? Porque ele estava muito etéreo, né? Então acho que isso é super importante, né? Esse material aqui, até porque ele é o ponto focal. Se fosse um vidrinho aqui no fundo, eu não ia falar nada. Mas, cara, esse vidro aqui é o ponto focal da cena. Ele precisa estar renderizado de um jeito legal, assim, uma solução legal. O que mais? O fundo, cara, ó, tá vendo? Muita textura, tá? E o Hearthstone, o foco é o personagem. Então evita, cara, usar essas texturas. Faz um fundo bem limpinho. Eu peguei aqui uma referência. Ó, tá vendo? Bem limpinho. Os degradês bem sutis, controlado o valor.
Tem coisa, tem historinha lá no fundo, né? Mas tá tudo bem controladinho, não tem esses ruídos, esse hipercontraste, tá? Dá uma segurada na mão quando você for fazer as outras peças, tá? Eu acho que. E, lógico, cara, faz com intenção. Se são árvores, são árvores. Pega uma referência e desenha as arvrinhas lá. Não, sem preguiça. Beleza? Faz direitinho. Tem que fazer com carinho cada parte. É, E aí também uma coisa que eu achei é que tem uma questão que é um misto de desenho com render, que é, eu acho que tá meio inconsistente os planos, o entendimento do rebatimento de luz em cima de um rosto, né, e tal. Eu repintei o rosto dela, que é a parte mais importante junto com o vidro, né? Aqui, por exemplo, essa mão que está segurando, eu acho que ela tinha que estar aqui embaixo, tá? Mas não tive tempo. Por exemplo, ela tem uma luz mais quente que parece que está batendo nela na frente e esse ring light azul, né, que está vindo de trás. Mas aqui parece que acinzentou, né? Ficou esquisito esse cinza aqui atrás. Eu acho que tinha que estar com a cor da pele dela mesmo. E aí aqui sim, né, onde o verde começa a contaminar, aí você pode ter cores diferentes. É, E uma outra coisa que é um problema meio comum, que é a síndrome do ring light de linha. Então, você pegou essa luzinha, né, essa contraluz azul aqui que faz essas marcações aqui, né, clarinhas. E aí aqui virou uma linha, aqui virou uma linha, aqui virou uma linha, aqui virou uma linha, linha, linha. E linha, tipo, da onde está vindo essa luz aqui? Porque se a luz está vindo daqui, cara, ela não pega aqui, ela não pega aqui, né? O verde, ele não vai pegar aqui. Isso aqui tá muito esquisito, tá? Tem que ter um decaimento, né? Então aqui tem mais verde, e conforme vai decaindo, é, você vai tendo menos influência desse verde. Tá? Então eu tirei os highlights e exagerei eles aqui, tá? Porque aqui é onde eu quero que a pessoa olhe, né? Aqui, que tá super verde, a pessoa não vai deixar de olhar porque tá muito forte. E aqui. Então reforcei os contrastes, reforcei o highlight e eu tirei a sensação de que ele é uma linha. Tá vendo? Como eu tô fazendo as formas, cada pincelada tem que ter uma forma bonita, né? Aqui, né? Sempre evitando coisas muito paralelas, né? Olha a diferença, ó. Linha, 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 linha. Beleza? Acho que isso é uma questão para você refletir a respeito. Eu sei que não é, porque isso requer um entendimento muito forte de anatomia, de renderização do volume, tá? Então, como é a volumetria de uma cabeça, tipo, em visualizar o 3D dessas formas, tá? Do braço, da cabeça, do queixo, do nariz. Não é fácil, tá? Não é nada fácil. Mas, enfim, você vai estudar e vai melhorar. Pega a referência, se você tiver na dúvida, tira a foto do seu rosto, vai atrás de, mesmo que não seja a referência exata, para você entender, né, que tem o plano da frente, o plano do lado, o plano de cima, e tentar ser o mais consistente possível com a iluminação, dado esses planos. Tá? Eu sei que você não vai conseguir ser perfeito, você não é um 3D render do Blender, mas o mais consistente você conseguir ser e usando o seu conhecimento para usar isso da melhor maneira possível, né? Tipo, para guiar o olho do observador, é isso que vai fazer você criar uma ilustração de sucesso, tá? E coisas de desenho, tá vendo como ela ficou praticamente sem testa? Eu não sei se isso tem a ver com o concept dela, talvez. Não sei. Mas assim, pra mim não me parece que foi só você não conseguiu fazer o foreshortening ali, ó, né? E aí acabou quebrando um pouco, né, a anatomia dela ali.
E assim, evitar um overmodeling em algumas coisas. Tá vendo o cabelo dela aqui atrás? Ele tá meio gosmento, não sei explicar. Ele tá sem forma. E ainda mais o Hearthstone, tá? Isso vale pra qualquer um, mas ainda mais o Hearthstone, essas formas têm que ser muito fortes e deliberadas e confiantes, tá? Nada pode ser meio blob blob, amassou aqui, tá? Tudo tem que ser muito confiante, deliberado, com formas grossas, com mechas grossas, tá? Porque é o estilo desse IP, tá? Do Hearthstone. Então, se você for ver, pegar aí a última coleção, você vai ver que isso se repete. Então, você não vai ter um cabelinho assim meio tortinho, né? Ele vai ser um blocão e aí você vai ver aquelas grandes mechas, né? Ah, o negocinho que prende o cabelo é gordo, é grosso, é tudo meio trambolhudo, assim. É... que mais? Eu acho que é isso. Acho que de resto a paleta tá legal, né? É... intensifiquei um pouquinho mais os contrastes, mas eu quero ver você fazer mais desses, tá? Escolhe uma coisa agora, escolhe uma coisa. Então, decide, eu vou fazer mais concept, então eu vou criar mais coisas como aquela é, Mulher Maravilha, e aí eu vou pegar referências de concept. Vai no ArtStation, pega uns cara foda de concept da Riot lá, da Blizzard, e vê como é que são as pranchas de concept deles. Ou eu vou fazer um portfólio de Ilustra, tipo Hearthstone, bem específico, e eu vou fazer 4, 5 ilustras, tá? E aí você pega e vai fazer. Vai demorar 2 semanas fazer cada uma. Você vai fazendo e vai botando no Artstation, vai fazendo e vai botando no Artstation. E tira as outras coisas. Faz uma pasta separada, joga as outras coisas dentro da pasta, escondido, e deixa só concept e ilustração, que já é muito. Já não é o certo, tá? Mas é que por enquanto você tem pouca coisa. Então deixa só esses dois. Depois, uma hora, de repente, você vai ter um monte de ilustração e na outra pasta um monte de concept. Tá? Para você poder mandar especificamente. Vamos dizer que você, portfólio, a empresa está precisando concept artist. Você vai mandar só concept. Concept de personagem, concept de prop, concept de cenário. Ah, a empresa está precisando de ilustrador para fazer ilustrações dos cards, ou do cenário, ou do marketing. Você vai mandar as ilustras de Hearthstone, só aquela pastinha. E aí você depois, né, na cartinha onde você manda, você pode colocar, olha, também faço concept e tal, aí você coloca lá o link. Mas manda, super importante, bem focado no que a empresa está pedindo para aquela vaga. Beleza? É isso. Acho que é isso. Acho que eu não esqueci de nada. É, depois, qualquer coisa, aí a hora que você tiver mais umas 2, 3 peças novas, aí você manda de novo o portfólio para eu ver se que caminho que tá indo. Beleza? Obrigadão, Maurício. Um beijo pra você, até.